Em sua marcha para a utopia, o ideólogo é impiedoso. Fala pessoal, sou José Lopes, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Hoje eu falarei sobre aquele que talvez seja um dos 5 melhores livros que eu já li até hoje, do norte-americano Russell Kirk, publicado pela editora Realizações, A Política da Prudência. Russell Kirk, ele foi mestre em História, foi PhD em Letras, publicou 29 livros, recebeu 12 doutorados honoris causa e também foi conselheiro de presidentes, foi colunista de jornais, professor universitário, ou seja, ele teve uma vida longa, 80 anos, e também uma vida muito produtiva. Ele é considerado o fundador do conservadorismo moderno. Essa obra da Realizações, ela tem 495 páginas, é um livro volumoso, mas o que realmente tem do Russell Kirk, o livro propriamente dito, dá mais ou menos 250 páginas. Porque nós temos aqui muito material que agrega muito valor a essa obra. Nós temos, por exemplo, uma apresentação à edição brasileira, escrita por Alex Catarino, que chama-se A Formação e o Desenvolvimento do Pensamento Conservador de Russell Kirk. Depois nós temos uma introdução, Russell Kirk e o Coração Conservador, escrito por Mark Henry. E por fim, notas sobre a tradução e as notas explicativas de uma das tradutoras, Márcia Xavier de Brito. Então o livro, propriamente dito, inicia-se na página 91. Então quase 100 páginas aí de material extra. O livro é composto por 18 capítulos. Esses capítulos são palestras proferidas por Russell Kirk, então isso facilita a leitura, torna-se uma leitura fácil, não é uma leitura cansativa. O interessante também é que eu não percebi repetições de assuntos, porque muitas vezes quando se fazem compilação de palestras, acaba que um assunto ou outro fica sendo repetido nos capítulos. Aqui eu não percebi isso. Do capítulo 1 ao capítulo 17 são palestras proferidas por Russell Kirk na cidade de Washington, no Heritage Foundation, entre os anos de 1986 e 1991. E o capítulo 18, uma palestra que ele proferiu em 1988, melhor dizendo, porque ele morreu em 94, então já no fim da vida, né, já bem velhinho, ele proferiu essa palestra no Hillsdale College, 1988, é o capítulo 18. Bem, esse livro, por ser tão bom, eu não seria louco de fazer um vídeo de 10, no máximo 15 minutos para falar dele, só um vídeo. Então eu vou fazer vídeos dos capítulos. Eu não sei se farei vídeo de todos os capítulos, porque talvez um capítulo ou outro não seja tão interessante para quem está assistindo, mas os 2 primeiros capítulos com certeza merecem vídeos individuais, ok? E o primeiro capítulo, ele vai falar sobre... Aliás, antes do primeiro capítulo, já esquecendo, após o livro nós temos 3 anexos. Temos uma nota explicativa de rodapé, quase 100 páginas, ou seja, cada capítulo, cada página tem muitas notas de rodapés, porque nas palestras Russell Kirk fazia muitas citações, o referencial teórico do Russell Kirk é muito extenso. Então, após o livro, umas 100 páginas só de notas explicativas das notas de rodapé, o material realmente de fôlego. Depois nós temos o anexo 1, que é Russell Kirk, Redimindo o Tempo, de Bruce Forman. Anexo 2, Russell Kirk e a Ideologia, de Gerhard Niemeyer. E por fim, anexo 3, Russell Kirk e o Apogeu do Conservadorismo, de Edward Ellis Jr. E um índice remissivo. Então veja que muito material, não é só o livro. Você adquirindo essa obra, não será apenas o livro do Russell Kirk que você estará adquirindo, mas muito material de qualidade sobre o conservadorismo. Então, indo para o capítulo 1, que é o motivo desse vídeo, capítulo 1 chama-se Os Erros da Ideologia. Nesse capítulo, Kirk vai começar fazendo uma diferenciação entre o político conservador e o ideólogo. O político conservador, ele tem a política como um instrumento para se manter a paz, a igualdade e a justiça. Já o ideólogo, ele vê a política e faz uso da política como um instrumento revolucionário, um instrumento para uma transformação não só da sociedade, como também a transformação da própria natureza humana. Então, muitas vezes,
para o ideólogo, os fins justificam os meios pelos quais eles usam na tentativa de impor a sua utopia. Mas o que seria ideologia? Esse termo ideologia? Kirk vai explicar que esse termo vai surgir na época de Napoleão Bonaparte, com o ideólogo Destutt de Tracy. Ele escreve um livro chamado Elementos da Ideologia, e onde ele pretende, juntamente com seus discípulos, fazer uma reformulação no sistema educacional francês. Bonaparte, ele menospreza essa ideologia, porque ele achava por demais abstrato e menospreza o trabalho de de Tracy. Porém, o termo ideologia ele vai passando ao longo das décadas. Karl Marx, o nazismo, o fascismo, ou seja, vários ismos lançam mão da ideologia para prometer, digamos assim, os seus paraísos terrenos. Então, em suma, o que seria ideologia? Russell Kirk ele define a ideologia como uma fórmula política que promete paraísos terrenos, mas o que na verdade cria uma série de infernos na Terra. Foi assim na China, com a sua Revolução Chinesa, ali na primeira metade do século XX, Revolução Russa, Camboja, Vietnã, até a tão bem falada, tão queridinha dos intelectuais modernos, a Revolução Francesa também criou seu inferno. É só você dar uma olhadinha que a revolução que pregava a fraternidade, igualdade e liberdade, o que aconteceu logo após a Revolução? Aquele período conhecido como terror, onde até mesmo alguns dos líderes foram guilhotinados. Então, veja que muitas vezes, aliás, a história mostra que sempre essas revoluções acabam trazendo verdadeiros infernos aqui para o ser humano. Então, quais seriam, segundo Russell Kirk, os 3 vícios ou 3 erros cometidos pelos ideólogos? O primeiro, religiosidade invertida. Interessante, pegando aqui um caso mais próximo nosso, o comunismo, aqui no Brasil, que o comunismo ele é, na sua essência, materialista, ele é ateísta, ele nega a doutrina cristã, nega as divindades. Mas mesmo assim, segundo o próprio Eduardo Jorge, para quem não lembra, Eduardo Jorge, médico, foi candidato à presidência do Brasil pelo Partido Verde em 2013, ele fez parte do movimento comunista na década de 60, 70, e tem uma entrevista bem interessante dele, se eu achar eu coloco aqui na descrição do vídeo, onde ele mostra que o comunismo também tem os seus lugares santos, os seus templos, os seus messias, os seus profetas, tem os seus paraísos. Então, é uma religião invertida. Usa-se de instrumentos seculares para trazer o paraíso para os seus seguidores. O segundo erro dos ideólogos é que eles fazem do entendimento da política algo impossível. Para o político conservador, a política é a arte do possível. É excelente essa frase. O ideólogo não. Ele se baseia em ideias abstratas, ele tem uma utopia a seguir e ele não vai permitir nenhum mínimo desvio do seu projeto. Nem que para isso, muitas vezes, tenha que perseguir ou até mesmo matar. Então esse é o segundo vício, segundo erro dos ideólogos. E o terceiro erro é que os ideólogos eles competem entre si. Quando eles percebem um mínimo de desvio da ortodoxia revolucionária dos seus camaradas, eles não perdem tempo em denunciá-los, em traí-los. A história mostra isso. A Revolução Francesa foi assim. Muitos dos líderes da Revolução Francesa depois foram acusados de traição. Lá na União Soviética, nós vemos aquela luta entre os seguidores de Trotsky e de Lenin. Então, isso faz parte do arcabouço dos ideólogos. Eles não pensam 2 vezes em denunciar aqueles que estavam tão próximos deles por traição. Mas então, qual seria o papel do político conservador diante disso? Russell Kirk também vai citar 3 características do político conservador. A primeira é que ele tem que saber que utopia não significa lugar nenhum, não significa nada. O que é utopia? O que é o comunismo que Karl Marx ele tanto ensinou que um dia chegaríamos, seria o estágio final da humanidade, a ditadura do proletariado? Ou seja, são ideias que não estão calcadas em algo concreto. Não passaram pelo teste do tempo. É algo lá na frente que não se sabe ao certo o que é. Então, utopia não significa nada, não é lugar nenhum.
o político conservador ele tem que entender que, mais uma vez, a natureza humana ela é imperfeita, as instituições humanas imperfeitas também, porque ela é composta por seres humanos. Então, o político conservador tem que ter em mente que a política é a arte do possível. E que a busca pela justiça de forma radical, de forma agressiva, sempre acaba em massacres. A segunda característica do político conservador é que ele tem que ter consciência que o propósito original do Estado é manter a paz e o equilíbrio tolerável entre os diversos setores da sociedade. O Estado ele não tem como objetivo impor uma igualdade, forçar uma igualdade. Evidentemente, com a sociedade onde quem é rico continua ficando cada vez mais rico e quem é pobre cada vez mais na pobreza, esse equilíbrio inexiste. Então, o político conservador pode e deve sim criar ações governamentais para se diminuir essa desigualdade, mas jamais querer impor uma igualdade. Na realidade, o político conservador deve fazer como a Dama de Ferro, primeira-ministra britânica da década de 80, Margaret Thatcher, falava. Se eu tiver o vídeo também eu coloco. Falando lá para um colega seu parlamentar esquerdista, que a preocupação dela não era que os ricos ficassem mais ricos, poderiam ficar mais ricos, desde que os pobres ficassem menos pobres. Ela não estava preocupada com essa diferença, desde que essa diferença fosse aqui em cima. Já os esquerdistas parece que a preocupação deles é tanto com a desigualdade que se o rico ficar mais pobre e essa desigualdade diminuir e ficar aqui embaixo, parece que eles ficam felizes. Porque para o esquerdista, muitas vezes, o que importa é todo mundo igual, nem que seja na pobreza. O político conservador ele não deve se preocupar com a igualdade. A igualdade jamais será conseguida porque as pessoas são diferentes. Tem talentos diferentes também. Ainda que igualássemos as condições, as pessoas são diferentes. Então o político conservador tem que entender que o Estado ele tem que manter a paz e um equilíbrio tolerável entre os diversos interesses da sociedade. E a terceira característica é que ele tem que rejeitar a ilusão de uma verdade absoluta na política que eu estou dizendo. Evidentemente que os conservadores creem que existem verdades absolutas, mas na política não. Então muitas vezes ele deve sentar com um adversário político, deve rever os seus conceitos, porque não existe verdade absoluta na política. Então, resumindo, o ideólogo é aquele que se utiliza de ideias abstratas, muitas vezes essas ideias estão totalmente fora do dia a dia do cidadão comum. Por exemplo, a nova língua que estão criando. A palavra todos ou todas, estão tirando o O, os artigos, O e A e colocando X, todos. Porque é gênero neutro. Essas baboseiras que tem nas universidades, nas escolas, na mídia. O cidadão comum que acorda 5 horas da manhã para trabalhar está pouco se lixando com isso. Isso não interessa ao povo. Mas os ideólogos que ficam nas suas mesas de marfins nas universidades estão lá maquinando, pensando em coisas abstratas, totalmente fora da realidade. Isso é um ideólogo. O conservador não. O conservador ele está baseado em coisas concretas, em coisas que passaram de geração para geração, em coisas que se mostraram úteis, passaram pelo teste do tempo e que nós temos que preservar e reformar na medida da necessidade, com prudência. Daí o título Política da Prudência. Então aqui é o primeiro capítulo desse excelente livro, espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que você dê um like, se inscreva no canal. Aguardo você nos próximos vídeos. Vamos lá, porque ler é preciso.